Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre agradecendo toda a grande aceitação que temos tido em vários países, praticamente em todos os continentes, pessoas aí de todo o órgão entrando em contato conosco, dando sugestões de pauta. Para nós é muito importante porque é um trabalho que nós fazemos com muito carinho. E hoje a entrevista é literalmente fantástica porque estamos tendo a grande honra de receber aqui nos nossos estúdios uma pessoa de projeção internacional, uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, que tem beneficiado aí milhares de pessoas em vários continentes, que é a Mônica Abad. A Mônica Abad estudou psicologia, é naturopata, mas ela também é fundadora do Instituto Golden Prana. Ela é discípula direta do mestre Choa Koksui, que é o criador da cura prânica. Você já ouviu falar da cura prânica? Uma das técnicas mais maravilhosas de cura energética que se conhece, e ela gentilmente concordou, né, veio especialmente aqui a Curitiba, né, da sua cidade, que acho que é o Rio, né, Mônica? Eu moro em Búzios. Em Búzios, para nos conceder essa entrevista e nos falar um pouquinho dessa técnica, que é uma técnica que já tem, né, algumas décadas aí, mas que tem beneficiado milhares de pessoas e que merece, sem dúvida, ser melhor conhecida. Tudo bem com você, Mônica? Tudo ótimo, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Para mim é uma grande honra também estar aqui, que vocês gostam muito de divulgar esse tipo de trabalhos e para mim é muito bom poder falar sobre este trabalho que para mim tem sido tão importante em termos de todos os benefícios que trouxe para tantas pessoas. Sem dúvida, Mônica. Você, inclusive, eu esqueci de citar no começo, você também é presidente de uma ONG, né? A ONG Educação para a Paz. Sim. Então nós vamos falar um pouquinho desse trabalho no decorrer da entrevista. Ok. Mas, Mônica, vamos começando aqui, para quem nunca tomou contato, está tomando contato pela primeira vez, cura prânica. Como é que nós podemos definir? Ok, vamos a tocar dois aspectos importantes. Primeiro, falar do fundador, que é o mestre Choa Koksui, que já vou depois descrever um pouco mais. E a palavra etimologicamente, prana, significa energia vital. Portanto, é uma técnica que está baseada em princípios universais. Partimos da base de que todos os seres vivos se alimentam de energia, de prana, de energia vital. E a partir desses princípios e dos princípios da autorrecuperação que todos temos dentro de nós, que pode ser ativado a través desse reequilíbrio energético, então essa seria mais ou menos a técnica em termos gerais, né, baseada nestes princípios universais. O interessante é que o mestre Choa Koksui, ele era um cientista, era um engenheiro químico. Ah, engenheiro químico. Então, ele tinha um propósito de trazer estas técnicas. E diria que muito mais do propósito da sua alma era uma grande missão de trazer estas técnicas para o Ocidente, mas ele precisava chegar a alguns grupos que ainda não tinham tanta abertura para isto, como os cientistas, até os homens de negócios, para eles se tornarem pessoas mais espiritualizadas e poder fazer uma diferença em termos sociais, né? E então, o que ele fez? O mestre, durante muitos anos, mais de 30 anos, ele fez um estudo muito meticuloso e com uma abordagem bem acadêmica e científica de todos os diferentes tipos de métodos de cura, desde nossos ancestrais, povos muito antigos. Então, ele queria estudar qual era o processo que havia por trás disso, porque ele via que muitas pessoas faziam cura, funcionava, tinham aprendido de seus pais, mas não sabiam muito bem qual era o princípio que havia por trás dele. Fundamentação, né? Exatamente. Então ele fez um estudo muito profundo e a partir desse estudo, por isso ele é chamado o mestre da síntese, porque ele começou a pegar de cada técnica, de cada escola, o que ele achava mais interessante. Então ele criou um método muito particular, baseado nesses estudos. A gente poderia definir a cura prânica como um método de cura energética. Sim. Ela trabalha, você explicou, né? O prana é a energia universal, que é conhecido por outros nomes em outras culturas, né? Exatamente. Mana, por exemplo, na Polinésia, Ruach em hebreu, Ki em japonês, Shi em chinês. São nomes que já nós estamos familiarizados nas diferentes culturas. Perfeito. E o mestre Choa Koksui, você explicou, um cientista, né, que fez essa sistematização. E a cura prânica, ela trabalha assim principalmente, porque eu estava estudando um pouquinho sobre isso, né? Vocês aceitam que o ser humano tem um corpo bioplasmático ou energético? Exato. Você pode falar um pouquinho disso? Ok, então, esse nome bioplasmático é interessante porque
era un nombre que era utilizado por los rusos, que los cientistas rusos siempre fueron pioneros no estudo da energia. E a palavra bioplasma está fazendo alusão ao quarto estado da matéria. Nós temos sólido, líquido, gasoso, e o éter, que estaria formado, seria o plasma. Sim. Por isso que o mestre gosta também de chamar dessa maneira, bioplasmático, né? Ah, que bacana. E como é que você dá o processo, aqui, né, para quem não conhece, da aplicação da cura prânica, né? Como é que isso é captado? A pessoa, ela é um transmissor, um canalizador? Como é que é considerado? Então, se dá um processo que nós chamamos de transferência de energia. Nós não estamos doando nossa energia. O mestre justamente observou esse aspecto de que nós, se somos canais, nosso corpo está formado 80% por água, portanto é um grande condutor de energia, e nós obtemos essa energia de uma fonte e projetamos no paciente. Portanto, a gente não está usando nossa energia, não ficamos exauridos. Nós utilizamos o prana do ar, por exemplo, para projetar, e também, em alguns casos específicos, utilizamos a cura divina. Cura divina. Cura divina, porque assim, o mestre, a escola do mestre está dividida em 3 aspectos, diria eu. Um que são as técnicas de cura, que são vários níveis, já vou explicar. Outro que é a técnica de desenvolvimento espiritual. São desenvolvimentos de assuntos espirituais, de religiões, em um nível mais profundo da verdade, onde o estudante, além de desenvolver uma técnica de cura, também vai poder adquirir conhecimento sobre assuntos espirituais. E também temos técnicas muito avançadas de meditação. E por outro lado, temos também algumas técnicas de manifestação. Manifestação. De manifestação. Como é que é isso? São técnicas para materializar objetivos, activar nossa prosperidade, Puxa, bem atingir completo, metas. Então, né, o sistema. É muito completo. Assim, eu sempre digo que o facto de o mestre Shoa ter sido um mestre contemporâneo nos dá a possibilidade de avançar dentro destas técnicas. ¿Por qué razón? Porque as pessoas, en este momento, están más preparadas. Entonces, en otros momentos, as pessoas não estávamos preparadas para receber todas estas informações. É verdade. Eram só muito genéricas, muito sintéticas. Neste momento, o mestre revela para o grande público conhecimentos que não tinham sido revelados anteriormente, porque nós não estávamos ainda preparados para receber estes ensinamentos. O estudo de chakras, por exemplo, o mestre Shoa tem estudo muito profundo. Tem um livro que só fala de chakras. Eu ia te perguntar, inclusive, até nós vamos falar dos livros disponíveis depois, mas eu vi que há um estudo, né, bastante profundo sobre os chakras. Sim. E os chakras são utilizados no processo de cura, né? Vocês trabalham com os chakras. Nós trabalhamos com os chakras, que são transformadores de energia. São grandes, digamos, usinas que fazem um processo de absorver energia, distribuir energia, assimilar energia. Quantos chakras no sistema da cura prânica? Porque tem pessoas que falam que são 7, outros falam que são 9, outros falam que são 11. Você pode nos esclarecer? Eu posso esclarecer. É decir, nós respeitamos as verdades. Né? A verdade tem muitos níveis. Então, para algumas pessoas, 7, ok. Só que o mestre, a partir de estudos e de observação, durante muitos anos ele fez um monitoramento com grandes clarividentes para poder observar todo o processo. Porque ele tinha que comprovar cientificamente, ele tinha que validar estatisticamente, e por isso que ele utilizou desta observação e monitoramento para poder trazer conhecimentos bem assertivos. E ele observou que os chakras maiores, do ponto de vista da cura prânica, são 11. 11. Eles estão associados a, digamos, essa questão de ser maiores, tem a ver com a função que desempenham, funções importantes dentro do corpo energético. Que interessante. Outra coisa que me deixou assim muito interessado, eu vi ali no site, pesquisando um pouquinho, que existem várias aplicações para cura prânica, né? Eu vi que, por exemplo, você tem a cura prânica com cristais, você tem a psicoterapia prânica, autodefesa psíquica e técnicas de prosperidade. Você pode falar um pouquinho de cada um, começando com os cristais, por exemplo? Vamos a falar sobre os 5 níveis de cura. Ah, são 5 níveis. Sim, então temos o curso básico, onde a pessoa começa a aprender a sentir energia. Temos técnicas chamadas exploração, em inglês scanning, para poder sentir a aura, sentir os chakras e poder ter fazer uma avaliação bem
concreta de si el chakra está con exceso de energía, con deficiencia, si está girando más rápido, menos rápido. Es muy preciso, Puxa, que maravilha, muito meticuloso o tem trabalho. Então, no básico aprendemos estas técnicas básicas, no avanzado aprendemos a usar prana colorido, onde aí entram as propriedades das cores também, fazendo também o seu aporte bastante interessante, porque é uma técnica mais poderosa que o básico. Después tenemos a psicoterapia pránica, que es una grande paixão, porque eu gosto mucho de estudiar a conducta humana, a psicología. Es una técnica de psicología transpessoal muy avanzada, muy simples. O trabalho do mestre es un trabalho muy simples, mas muy poderoso. Después tenemos a técnica da cura pránica con cristais. Com cristais. Que na verdade no es un curso de cristais, es un curso de terapia pránica utilizando cristais que fueron desenvolvidos con lapidações especiais, con formas especiais para diferentes funções pelo mestre Showa Kokusui. Ah, que bacana. Sim. Y después tenemos a autodefensa psíquica, que es una técnica muy importante manejar, sí, porque vos sabe que estamos expuestos a contaminación energética, que por veces es involuntaria, voluntaria, en fin, tenemos diferentes formas de nos contaminarnos y que muchas veces esas contaminaciones, en un consultorio, observo que muchas veces son origen de problemas psicológicos, problemas financieros, problemas de relacionamiento, problemas físicos. Entonces muchas veces ayudar a las personas en ese aspecto nos ayuda también a poder trabalhar outras consequências desta contaminação. Uma coisa interessante, que espectro a cura prânica consegue atender do ser humano? O campo das doenças físicas, quais seriam os tipos de problemas que ela pode resolver? Mas você também falou que ela tem um impacto na vida espiritual, emocional, psicológica. Você pode nos falar um pouquinho dos benefícios da pessoa que recebe a cura prânica? Ela vai pegar em quais dimensões? Ok, então, é assim, as doenças físicas, nós temos assim uma quantidade grande de protocolos, nos libros, protocolos específicos. O aluno sai do curso y tendo un libro es capaz de interpretar todos os protocolos que están en un libro para poder aplicar nas diferentes doenças físicas, así como también psicológicas. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito das orientações do mestre, porque ele decía que a nossa missão era não só aliviar o sofrimento, sino ajudar a elevar a consciência. Porque o sofrimento nos mantém muitas vezes parados na nossa evolução. Então não adianta você mudar um padrão por outro se você não ajuda essa pessoa a mudar a consciência. É verdade. Porque a pessoa sai do consultório bem, se sente bem uns dias, mas ela não muda seus hábitos, ela não muda a consciência de qual é o propósito da sua alma, por que está aqui, o fato da importância de ajudar o próximo. Então, se a gente não passa esses conhecimentos para essas pessoas, vão a ter uma mudança temporária, mas não vai ser uma mudança profunda. Entendo. Por exemplo, nós, neste trabalho do mestre, vemos muito da importância do equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. Sim. Algumas escolas ou algumas abordagens são muito espirituais e as pessoas acabam perdendo a consciência que estamos aqui. É verdade. E que precisamos desenvolver nossa vida material. Sem dúvida. Até para ajudar outras pessoas, porque como eu vou ajudar outras pessoas se eu estou com dificuldades para pagar minhas contas? É verdade. Então, nessa comunidade que nós trabalhamos, que é uma comunidade muito necessitada, se chama Maria Joaquina, fica a uns 30 minutos de Búzios, onde eu moro. A gente não dá o peixe, a gente dá a vara de pescar e ensina a pescar. Então as pessoas estão fazendo cursos de costura, aumentando sua autoestima, já estão tendo remuneração e estão ensinando as pessoas que estão chegando, mostrando para elas a sua realidade, como mudou. Então isso é muito mais importante, o alcance que podemos ter através dessa consciência. Sem dúvida. Eu estou vendo que o espectro que pega realmente é muito completo, né? Desse método, né? Do mestre Showa Kokusui. Me diga uma coisa, Mônica, a pessoa que quiser fazer a formação, quer se tornar um terapeuta, não sei se é assim que vocês chamam. Sim, terapeuta prânico. Terapeuta prânico. Aonde o nosso programa está no mundo todo, né? Então, para a pessoa, qual que é o primeiro passo? Onde que ela vai procurar?
Ok. Como é que se dá também essa formação? Ok, então é assim. Esta formação é dada em mais de 80 países no mundo inteiro. O Institute for Inner Studies é a instituição fundada pelo mestre Choa Kok Sui. O ano passado celebrou 30 anos de existência. Tem uma fundação que cuida de miles e miles de pessoas em momentos de catástrofe. Mesmo nas Filipinas tem programas de alimentar uma quantidade muito grande de pessoas diariamente. E então tem um site que se chama globalpranichealing.com. Já está saindo aí para o pessoal. globalpranichealing.com. Então ali tem um diretório onde as pessoas podem encontrar o terapeuta mais próximo da sua área. Perfeito. O Golden Prana, que é uma instituição que eu represento, tem grupos em diferentes partes de Brasil e Portugal, porque eu sou uma das responsáveis da terapia prânica em Portugal. Em Portugal também, em Portugal. Então temos vários grupos, temos na Ilha da Madeira, em Tomar, temos em Leiria, em Alcobaça, em Porto, Vila Nova de Gaia, em Cascais, em Sintra, em Saldanha. Aqui no Brasil está bem difundida? Está muito difundida. Nós aqui somos 8 instrutores seniors, que temos diferentes áreas, e está muito difundida, sim. E a formação, por exemplo, uma pessoa daqui de Curitiba que quer se tornar um terapeuta prânico, sim. O curso é presencial, é online? O curso é presencial. Sim. O curso é presencial, o curso... De alguma forma, podemos dizer que é um curso iniciático. Não temos um ritual específico de iniciação, mas tem que ser feito com a conexão energética com a pessoa que foi assignada para esse fim. E então, dentro do curso, o curso básico tem uma carga horária de mais ou menos 16, 18 horas. Pode ser dado em um fim de semana. Por exemplo, agora vou dar um curso no Rio de Janeiro, sábado e domingo. Algumas pessoas optam por fazer pós-laboral por causa das suas atividades, que também se pode fazer, dependendo do grupo e do instrutor. E o estudante recebe um certificado internacional. E existem níveis, a pessoa pode prosseguir a sua formação depois do básico? Sim, faz o básico, depois faz o avançado, psicoterapia prânica, cura prânica com cristais, autodefesa psíquica. Isso é um aspecto da cura. Depois temos o desenvolvimento espiritual. Tem muitos cursos, tem a essência espiritual do homem, a meditação cabalística do Pai Nosso. O mestre tem uma abordagem muito ecumênica, como você pode observar. A cura prânica não está associada a nenhuma religião em especial. Partimos da base de que cada um tem sua forma de chegar ao Ser Supremo, que é o mesmo para todos, né? Então, o mestre fez um estudo de diferentes religiões também, em um nível profundo da verdade. Temos meditação alcançando a unidade com a alma superior, que é um trabalho também de desenvolvimento de conhecimentos esotéricos. O mestre mantém uma abordagem muito objetiva, muito coerente, desprovida de superstição. Isso é importante. Isso é muito importante. Fazemos uma diferença entre o que é a fé e o que é a superstição, porque às vezes algumas pessoas acabam tendo uma abordagem mais supersticiosa que acaba afastando as pessoas. É verdade. As pessoas às vezes têm medo porque as abordagens acabam sendo associando com ideias que não são muito reais, né? Com respeito ao mundo espiritual. Sem dúvida. Outra coisa que eu achei muito interessante, pesquisando um pouquinho, Mônica, eu vi que vocês têm também um cuidado, toda uma abordagem com questão com a alimentação. Né? Você tem toda uma abordagem. Você pode falar um pouquinho da cura prânica aplicada à alimentação do ser humano? Ok. Assim, o mestre sempre foi uma pessoa muito flexível, ele sempre nos passou os ensinamentos, mas sempre nos orientou para não sermos fundamentalistas, porque a vezes as pessoas que são vegetarianas acham que são superiores a outras. Eu acho que nós temos que ter uma mentalidade muito aberta ao respeito. É lógico que o ideal é evitar comer animais, né? Não só no aspecto filosófico de compaixão para o reino animal, como também no aspecto da limpeza de nossos canais, de nossos meridianos. Quanto mais limpos estão nossos meridianos, nós conseguimos projetar uma energia mais saudável. Então, se pretendemos ajudar outras pessoas, temos que tentar fazer uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis. Mas volto a dizer, sem fundamentalismo, de uma forma bem aberta. Bem aberta. A cura prânica, além de ser aplicada em pessoas, ela pode ser aplicada, por exemplo, em ambientes
Por exemplo, se o ambiente está carregado, você quer fazer uma purificação, é possível? Sim, nós isso? podemos fazer isso, temos muitos recursos para fazer isso, especialmente más específicos os recursos. Podemos dar algumas linhas gerais durante os cursos, mas no curso de autodefesa psíquica temos técnicas más específicas para hacer limpiezas energéticas nas casas. E também pode ser aplicada nos animais e nas plantas. Ah, que bacana! E imagino que eles devem responder muito bem, né? Porque os eles animais são muito receptivos. Sem dúvida. Eles não têm preconceito. Mônica, durante todos esses anos, você falou que a cura prânica sistematizada já são mais ou menos 30 anos que existe? 30 anos que se fundou o Instituto. O mestre começou, na verdade, o mestre Showa, ele começou muito novo, com 12, 13 anos. Puxa. Naturalmente ele era um rapaz com outras inquietudes, então ele já começou a se preparar, mesmo sem ele ter consciência, para esta grande missão que ele tinha de tocar tantas almas. Que bacana, e eu imagino que vocês já devem ter assim resultados bastante, uma casuística médica de várias curas mesmo, né? De vários resultados positivos, de pessoas respondendo muito bem. Sim, isso no mundo todo. Muito positivos e muito rápidos. Especialmente isso é interessante a você psicoterapia falar. prânica, porque assim, a gente não tem tempo para 20 anos de divã, temos que acelerar o processo. É verdade. Então a gente vai trabalhando, removendo energias psíquicas negativas que podem se manifestar como fobias, como traumas, fazer certas mudanças, certos padrões chacrais também traz uma mudança no comportamento da pessoa. Que bacana. E os resultados são bastante rápidos, e em termos físicos também. E uma coisa que eu acho muito importante é que se nós conseguimos no futuro, e de facto estamos conseguindo, fazer um trabalho com muito respeito e muita humildade para complementar a medicina alopática, Sim. Vamos a ter, eu já tenho em Marabá, Pará, eu já treinei mais de 15 médicos que estão trabalhando com cura prânica. Fantástico. Um deles é instrutor, inclusive, do nível básico. E eu acho que a mentalidade aberta dos médicos e a mentalidade não fanática dos terapeutas vai fazer com que tenhamos um ponto em comum e um trabalho bonito para desenvolver. Perfeito, eu acho isso essencial, né? Nem a medicina alopata deve ser desprezada e também nem as técnicas integrativas de cura, né? Tem que haver um casamento aí harmonioso, né? Até você colocou essa palavra que eu estou muito feliz de poder ouvir, integrativo. Acho que é uma palavra muito de receptividade, né? Eu agora vou fazer uma participação no IPO, que é o Instituto Português de Oncologia, é uma instituição bastante conceituada, e eles já estão muito abertos para isso. Nós vamos a começar com a meditação de corações gêmeos, e que é uma meditação fantástica que o mestre desenvolveu, que é um legado que deixou para a humanidade, porque é uma meditação espetacular, muito simples, mas é uma meditação que eu chamo de high-tech espiritual. Ah, que legal. Alta tecnologia espiritual, porque é uma alta tecnologia espiritual. Embora seja apresentada de uma forma muito simples, os efeitos são espetaculares. E vamos a começar com esta meditação porque é uma meditação muito amorosa, muito bhakti, e as pessoas que têm câncer precisam desenvolver suas emoções mais refinadas para poder ajudar a remover mágoas, a perdoar e poder se liberar de certos padrões que por muitas vezes são consequências de desenvolver células com câncer. Sem dúvida, né? Isso já tem sido estudado, né? Muitas vezes padrões emocionais e psicológicos doentios podem realmente se manifestar, né? Em doenças fisiológicas. E nós temos até uma explicação bem interessante, porque há certo tipo de energia, de uma certa particular tipo, que alimenta células com câncer. E muitas vezes essas energias são criadas a través de alimentar emoções negativas durante muito tempo. Olha então se cria um tipo de energia, que nós estudamos isso no curso avançado, e que esse tipo de energia alimenta essas células. Portanto, remover o alimento dessas células seria muito importante para ajudar a essa recuperação. Fantástico. Mônica, uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, é claro que existem outras técnicas de cura energética, né? E uma coisa que a pessoa que está em casa pode estar se perguntando, né? Qual que é a diferença, de repente, né, da cura prânica para outras técnicas, como o Reiki, que é muito conhecido, o Diksha, Magnify Healing, e tantas outras que existem, por exemplo, o Jorei, Barricari, etc. Tem como você dar uma esclarecida para a gente? Sim, olha, os pontos em comum são, se trabalha com energia,
com o propósito de ajudar as pessoas. Então seria um ponto em comum. Agora, a sistematização, a metodologia pode ser diferente. E eu sempre digo, o facto do mestre Shoa ser um mestre contemporâneo e com uma abordagem científica faz com que a cura prânica seja muito específica. Temos técnicas muito específicas, protocolos muito específicos. Trabalhamos com técnicas como exploração, sentimos energeticamente se um chakra fica alinhado ou não, não sabemos porque conseguimos sentir a energia desse chakra. Então, essas são algumas das diferenças, né, que podemos sentir. E um aspecto muito importante da cura prânica que nós damos muito ênfase à questão da limpeza. Limpeza. A limpeza, porque de repente outras técnicas trabalham muito com a parte de energizar, né? Sim. Ou de canalizar energia. Mas nós damos muita importância à limpeza, porque foi observado que quando há uma contaminação, a energia fresca e limpa tem mais dificuldades para penetrar. Quando você diz limpeza, você está falando da limpeza física ou psíquica? A limpeza energética. Energética. Mas através da limpeza energética podemos chegar aos órgãos físicos, porque o corpo energético e o corpo físico estão interagindo permanentemente. Então nós podemos limpar órgãos, podemos limpar chakras, podemos limpar aura. Então isso já, a vezes só a limpeza já promove um fluxo de energia diferente, e a energia que é absorvida, fresca e limpa e saudável, pode penetrar sem obstáculos. Olha, isso é interessante, Mônica. Eu tive uma experiência com cura prânica já faz mais de 20 anos, e o que me impressionou muito, aqui em Curitiba, não sei se você conhece a terapeuta, depois a gente conversa, mas ela me falou coisas que, eu não sei, eu acho que foi por clarividência, e isso acontece às vezes durante ela falou coisas que só eu sabia, né? Olha, você está passando por isso, não sei se ela sentiu nos chakras, é normal acontecer isso? Bem, eu falei, como é que ela foi saber, né? Olha, isso é assim, durante este trabalho que nós desenvolvemos, temos práticas de purificação, de meditação, que pode fazer com que certos centros se ativem e as pessoas começam a desenvolver algumas capacidades, algumas percepções extrasensoriais. Pode acontecer, não significa que todas as pessoas tenham esse desenvolvimento, mas é muito comum, e especialmente quando as pessoas fazem práticas muito avançadas de meditação, como por exemplo a yoga arática. Yoga arática. Fala um pouquinho. Então, a yoga arática é uma... todos os aráticos são terapeutas prânicos. O que é arático? A palavra arat vem do sânscrito e significa santo. Santo. É uma escola de santos, entre aspas. É uma escola de grande desenvolvimento espiritual. Todos os aráticos são terapeutas prânicos. Nem todos os terapeutas prânicos são aráticos, porque a yoga arática é uma escola muito avançada de meditação que a gente faz para nosso desenvolvimento, não é para fazer com os outros, como o caso da cura. Mas é óbvio que as pessoas que são aráticas, e especialmente pessoas de um nível mais avançado, têm uma capacidade de cura muito maior, porque conseguem manipular maior energia, os chakras são maiores, têm uma série de desenvolvimentos de nosso padrão como para ajudar-nos, não só em termos de cura, como em termos de desenvolver capacidades, em termos de conseguir materializar coisas, nossa saúde física melhora muito, e até o aspecto da juventude. Pois é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Claro que não vamos revelar aqui, né? Ela me falou a idade dela, eu falei, mas me dá o chá que você está tomando, porque não parece, né? Então existe essa questão do rejuvenescimento até físico. Tem. As pessoas vão achar que eu tenho 80, tenho 61, tá? Mas sim, com certeza sim, porque há uma ativação das células, não só o aspecto, que obviamente todo mundo se interessa, e tem mais uma coisa, uma surpresa. Tem uma técnica desenvolvida a partir do princípio de que nosso corpo energético é como um molde do corpo físico, que se chama facelifting e lipoescultura prânica. Como é que é isso? Facelifting e lipoescultura prânica. Tem como foi isso? E funciona super bem, baseado nesse princípio. O corpo energético é uma matriz. Então, quando mudamos isso, baseado em muitos princípios, desde trabalhar as questões endócrinas, alimentação, exercícios físicos, mas a redução das medidas e o aspecto da pele dá para sentir nas primeiras sessões.
Olha, Mônica, sensacional. A gente está se aproximando do final. Antes de terminar, eu não posso deixar de falar. Bom, eu sei que pessoas do mundo todo, você já deu o caminho para quem quiser, né, se formar, fazer a formação ou simplesmente se tratar como terapeuta prânico. Para quem é do Brasil, para quem está fascinado aqui, o caminho é o teu instituto, é o Golden Prana, a pessoa que quer fazer a formação, entra lá no site de vocês. De repente, uma pessoa daqui de Curitiba. Ok, então é assim, o que eu sugiro, nós temos vários institutos como o meu, com pessoas muito comprometidas, discípulos diretos do mestre, pessoas que fazem este trabalho com muito amor, com muita dedicação. Então, o que eu sugiro, se vocês concordam, eu passo meus dados. Então, por exemplo, as pessoas podem entrar no meu site e perguntar: vocês conhecem alguém em Curitiba? Vocês conhecem alguém? Se eu tiver grupo nesse espaço, eu posso recomendar as pessoas com quem eu já trabalho. Se eu não tiver grupo nesse lugar, eu encaminho para meus colegas que também fazem um trabalho muito bonito. E se as pessoas, de repente, aqui em Curitiba não houver nenhum grupo e quiserem trazer você para dar uma formação, isso é possível também? Aqui em Curitiba tem grupo. Tem grupo? Tem grupo e está sendo liderado por uma pessoa que é do Uruguai e uma pessoa muito, muito competente, também conheceu o mestre Showa, e o nome dele é Ignacio Rodrigues Merlo. Tá? Podem conectar em Curitiba, recomendo. Que bacana. Mônica, outra coisa, literatura. Eu sei que vocês têm, o mestre Showa tem alguns livros, né? Sim, ele escreveu mais de 20 e poucos livros. E aqui no Brasil, quais que são já publicados? Assim, então, recomenda quase todos. Acho que deve ter ainda um ou dois que ainda não estão traduzidos, mas a pessoa que quer começar pode comprar o livro A Ciência da Cura Prânica. Depois tem o livro avançado. Quem querem já fazer uma incursão mais na parte espiritual, tem livros como Essência Espiritual do Homem, que é um dicionário esotérico super profundo. Tem Alcançando Unidade com a Alma Superior, que também é um trabalho de realização da alma. E tem uma editora que fica em São José dos Campos, que se chama EBEI, Editora Brasileira de Estudios Interiores. As pessoas podem entrar em contato ou simplesmente entrar em contato com os diferentes centros de terapia prânica, que também, por exemplo, nós, no nosso espaço, temos à venda esses livros. Perfeito, Mônica. Olha, eu quero te agradecer muito de coração. Você é uma simpatia. Das técnicas que eu conheço, claro, todas muito respeitáveis, mas a cura prânica me surpreendeu porque é uma das mais completas, se não for até agora a mais completa que eu já tive oportunidade de conhecer. Eu agradeço profundamente porque eu conheci o mestre no ano 2000. Você discípula direta dele, né? Sim, e ele tocou profundamente em minha alma. E eu estou tão grata que o meu propósito de vida é divulgar o trabalho dele, e sempre que eu estiver convidada para fazer isto, fico muito feliz. Portanto, agradeço a sua receptividade, a sua disponibilidade. Imagina. E queria mandar uma mensagem para todas as pessoas que estão neste momento vendo o programa. O propósito da nossa alma é ajudar as pessoas. Para isso, primeiro precisamos curar-nos a nós mesmos, mas pensem sempre nisso. Tudo que vocês dão, recebem muito mais de gratificação por ver pessoas que alcançaram a felicidade, porque estamos aqui no planeta para ser felizes. Namastê. Namastê, gratidão, Mônica, por tudo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. A Mônica veio especialmente do Rio para nos dar essa maravilhosa entrevista. Quero mandar um grande abraço para o Manuel, que nos acompanha lá de Londres, e foi a pessoa que indicou a Mônica, né? Com certeza. Lá, você veja como o cósmico vai fazendo, né? Uma alma antiga num corpo muito jovem e muito querido. Ele e a sua namorada Ana Maria são grandes divulgadores do trabalho do mestre. Perfeito, esperamos poder conhecer, Manuel, qualquer hora aí, né, quando a gente for para a Europa. E a todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado, nosso grande abraço. Não se esqueça, olha, faz uma coisa, ativa o sininho de notificação, se inscreve no nosso canal, né, e entra no nosso site também para você conhecer o trabalho do Realidade Fantástica. O programa está aberto aqui para você, Mônica, todas as vezes que você quiser voltar. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Então, nosso próximo encontro.